vídeo do canal. Gente, hoje eu vim aqui trazer um tema para vocês que pediram para eu trazer, que é sobre a pessoa certa. Será que eu sei quem é a pessoa certa para mim? Será que Deus vai me mostrar? Será que vai aparecer a luz do céu e vai me dizer qual é a pessoa certa? Será que a pessoa certa está perto de mim e eu não sei? E hoje eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês a respeito da pessoa certa. Geralmente essa pergunta é feita por várias pessoas, principalmente no meio dos jovens cristãos de hoje em dia, principalmente daqueles que resolveram esperar em Deus, seu futuro ou a sua futura namorada ou seu futuro namorado. Bom, gente, então é isso. Quem é a pessoa certa pra mim? Como é que eu vou saber qual é a pessoa certa? Em primeiro lugar, que a pessoa certa pra você é uma pessoa que você quer, que tenha tudo aquilo que você procure. É que às vezes a gente se complica tanto nessa questão que a gente acaba procurando no lugar errado, ou então a gente pensa que só porque a pessoa, é bonita, tem os olhos azuis, olhos verdes, é moreno, é branco, é cabelo liso, cabelo cacheado, a gente pensa, nossa, que pessoa linda. Principalmente quando se torna no meio das meninas, as meninas olham para um rapaz e olham, nossa, que rapaz maravilhoso. Esse sim é a pessoa certa para mim. Mas você não conhece ele, você não, nunca teve nenhuma conversa com ele. Então não tem como você saber que ele é a pessoa certa para você. Mesma coisa é quando se torna pro lado masculino, quando o rapaz vê, quando os meninos vê uma menina na rua linda, cabelo grande, cacheado, outras brancas, outras lisas, e vem aquele negócio, que gosto, né? Cada um tem o seu, o gosto de um é diferente de outro. Aí já olha e diz, meu Deus, essa é a mulher que tu separou pra mim. Muitas das vezes acabam se enganando, né, na verdade. E aí depois que embarca no relacionamento, e aí depois que, alguma coisa dá errado, aí depois é quem? Culpar quem? Culpar Deus. Ai, meu Deus, por que tu permitiu, não sei o que tem, sendo que ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, para você esperar, para você, decidir com quem vai passar a vida. Ele não te obriga a nada, na verdade. E elaborado a este tema, que veio na mente a história de Isaac e de Rebeca. Lá em Gênesis 24, que fala acerca do casamento de Isaac e de Rebeca. Que também, trazendo para os dias de hoje, podemos sim afirmar que as coisas que acontecem na nossa vida sim são da permissão de Deus, e muitas das vezes as nossas escolhas acabam sendo boa e sendo ruim. Deus, ele pode até não preparar uma pessoa especialmente para você, mas ele te apresenta pessoas e vai da tua vontade, praticamente. Se tu quiser bem, se tu não quiser, glória a Deus. Lá em Salmos 25, versículo 12, tem o seguinte versículo. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta, né? E mais embaixo ele fala que ele ensinará no caminho que deve escolher. Aí tu deve estar te perguntando, mas o que esse versículo tem a ver com essa história? Calma que eu vou já te explicar direitinho. Deus fala que ele ensina no caminho, ou seja, ele vai junto contigo, ele não ensina só o caminho. Olha só a dádiva que Deus dá para cada um de nós. Quando nós decidimos esperar, quando nós temos o temor de Deus, a gente escolhe esperar, ele sempre está conosco no caminho. Não é só ele te mostra o caminho do que tu deve fazer. Mas eu ainda não estou entendendo. Calma aí, fica mais um pouquinho que eu vou te explicar direitinho como é essa questão que eu trouxe aqui. Quando a pessoa escolhe esperar, meu Deus, eu quero uma pessoa certa, ela espera no Senhor. E às vezes a gente pensa que nessa espera, Deus, às vezes a gente pensa, né? Porque Deus, ele não te abandona por nada. E às vezes só pensa que ele tá te abandonando. Mas aí você tem que confirmação de que ele te acompanha no caminho que você deve seguir, nas atitudes que você deve tomar. Detalhe, ele te guia e ele te ensina, mas ele não te obriga. Entenda isso. Deus, ele não te obriga a fazer absolutamente nada. A menos que você já tenha chamado, caso isso é outra história. Vamos lá agora para a história que esse versículo me levou. Foi a história de Isaac e de Rebeca.
quando Isaac estava na idade de praticamente de achar uma noiva, casar, ter filhos, ter sua família, para seguir a geração de Abraão. E aí Abraão mandou seu servo ir buscar uma mulher para seu filho, de acordo com o seu clã, da sua parentela, para que ele casasse com ela para poder gerar seus filhos. E aí esse servo foi. E quando chegou lá, isso tudo está em Gênesis 24, tá? Vou deixar as referências aqui embaixo para vocês acompanharem aí. E quando ele chegou lá, perto do poço, quando o servo chegou lá e ele falou, e ele olhou para o céu e orou, falando com Deus, como qualquer pessoa, falou: Senhor, aquela que eu pedi água e me der de beber e der para os meus camelos, essa sim será escolhida. E quem apareceu? Rebeca. O que ele fez? Foi lá, perguntou para ela e ela foi rapidamente, tirou as botijas, as coisas lá que eles usavam e deu água para saciar a sede dele, tanto dos seus camelos. E aí você deve estar se perguntando: não, mas eu não estou entendendo nada que tu tá falando. Calma aí que eu vou já explicar, porque primeiro eu tenho que falar aqui a respeito de antigamente para poder trazer para os dias de hoje. E chegando lá na casa dela, o servo começou a conversar com seus familiares, o seu pai, seus irmãos, porque naquela época tudo tinha aquela autorização, certo? E aí, quando ele chegou, depois de ter passado a noite, ele tinha que voltar. Só que aí, ele tinha que voltar e tinha que levar a Rebeca. Mas essa é a questão. Aí, a mãe dela e o irmão dela falou que era bom que ela ficasse mais um tempo, mais uns 10 dias com ele. E aí, o servo falou que não, que ele tinha que voltar. E aí, o que foi que fizeram? Chamaram Rebeca para ter aquela confirmação se ela ia ou não. Aí entra a questão. Ela teve o quê? O livre-arbítrio de decidir se ia ou não. E o que aconteceu? Ela foi. E chegando lá, e eles indo pelo meio do caminho com a sua ama e várias pessoas lá, e aí eles foram, e quando eles estavam chegando no seu destino, Isaac avistou de longe Rebeca, e Rebeca avistou de longe Isaac, e Rebeca perguntou para o servo, né? Quem era aquele homem? E aí o seu servo foi falar: aquele lá é meu senhor. E quando eles dois se olharam, eles dois foi tipo, eu imagino que foi aquele amor à primeira vista, literalmente à primeira vista. E trazendo hoje aqui, que você deve estar se perguntando o que é que eu estou tentando trazer para você, é isso. A questão da espera. Como é? Aqui, quando Abraão mandou seu servo buscar a menina de quilômetros e quilômetros de distância, aí você deve estar se perguntando: ai, mas eu ainda não entendi. Essa questão do quilômetro de distância é que a pessoa certa, às vezes, para você, pode estar longe, pode estar perto, pode estar do teu lado, pode estar do outro lado do mundo, entendeu? E aí, eu te falo agora, que é aquela questão de tipo: eu tô esperando em Deus. Tô esperando para Deus me revelar a pessoa certa. Mas aí, como é que ele vai te revelar a pessoa certa se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não entregou sua vida nas mãos dele? É essa aqui a questão da hora em que o servo, olha, ele ora antes, preste atenção, ele ora antes para poder encontrar a mulher. Ele não saiu só à procura dela por um acaso. Ele primeiro orou para que ela aparecesse. E às vezes é isso aí que você às vezes deve estar se confundindo. Porque pode estar: mas eu encontrei, mas não era a pessoa certa para mim. Mas eu encontrei, mas não era a pessoa certa. E você vai ficar nessa de pessoa certa 1, pessoa certa 2, 3, 4, 5. Depois, quando você vai ver, você já se envolveu com várias pessoas e nunca encontrou a pessoa certa. Por quê? Porque antes de você procurar, você deve orar. E você fez ao contrário. Você procurou para depois orar. Você procurou primeiro, encontrou e queria para Deus abençoar, sendo que você não tinha falado com ele antes, para saber se ia dar certo ou não. Entendeu o que eu tô falando? E a respeito também da história em que o servo queria voltar para casa do seu senhor com ela, só que ela decidiu. Ela queria, ela teve como é que eu posso falar? Ela teve o livre-arbítrio de decidir se ia com ele ou não. Ela poderia muito bem ter falado: não, eu não vou, porque eu não conheço ele, não sei quem ele é, nunca o vi. Mas não, ela foi, decidiu e disse que ia, porque ela sabia que era da vontade de Deus. Olha só que coisa linda, a confirmação que Deus dá
Ela já sabia que era da vontade dele. Ela poderia muito bem ter falado que não sei o que tem. Eu tenho que ficar aqui porque eu nunca vi esse homem. Logo, você não vai sair com um homem que você nunca viu. Mas ela sabia que era da vontade de Deus. E o servo também, de acordo com o que ele falou, de acordo com o que ele falou com Deus, e ele sabia que era confirmação, ele já tinha plena consciência e plena certeza de que era ela a mulher escolhida para Isaac. E aí, o que eu posso dizer para hoje, aqui, nos dias de hoje? Tô trazendo aqui a história de Isaac e de Rebeca para os dias atuais. Porque muitas das vezes a gente só pensa, escolhi esperar. Tô esperando, mas essa é a questão. Tá esperando, fica com um lá e outro cá. Tá esperando, mas não ora. Tá esperando, mas não se consagra. E a história de Isaac e de Rebeca é uma história em que, verdadeiramente, trazendo para cá, para os dias de hoje, logo, logo você consegue entender o que Deus tem para você guardado e como descobrir o que Ele tem para você guardado. Sabe por quê? Porque ela soube esperar. Ela nunca tinha se deitado com nenhum homem, ou seja, ela nunca tinha tido nenhum namorado, nem outra coisa. Assim pode ser você. Você também escolheu esperar, nunca namorou ou escolheu esperar e já teve relacionamentos antigos. Mas mesmo se você decidiu esperar. E se você decidiu esperar, isso é sinal de que você teme a Deus e está esperando porque sabe que Ele tem o melhor para ti. Mas também não se confunda, não tente assim na sua mente em procurar uma pessoa só por carência. Ou, então já que vamos supor, meu noivo ou minha futura noiva deve estar a quilômetro de distância, então eu vou me lascar de procurar, vou procurar em todas as redes sociais, vou ver se eu me encaixo. Não, não é isso. Apenas dê seu tempo, tenha seu tempo, converse com Deus, ore antes para saber. Procura orar logo agora para que Deus venha te mostrar e te dar sinais. Por quê? Porque Deus ele te apresenta pessoas. Ele faz que você conheça pessoas para vocês se tornarem, quem sabe, um dia noivos ou noivas. Ele te apresenta, mas entenda que Ele não te obriga. Essa é uma coisa que Ele não interfere, que é no teu livre-arbítrio. Você decide, Ele te apresenta aqui uma pessoa com a caráter do que você escolheu. Que você orou, você falou, tipo assim, Deus, eu quero uma pessoa que seja carinhosa comigo, que leia a Bíblia, que me faça crescer espiritualmente. Beleza, Deus ele te apresentou essa pessoa, mas se você não quiser ficar com ela, Ele não te obriga. Ele te apresentou, certo? Então é isso. Aí às vezes a gente pensa assim, mas foi Deus que me mostrou, é meu presente de Deus. Muitas das vezes o que acontece é que você procurou no lugar errado, na hora errada, e pensou que aquela pessoa errada era a pessoa que Deus tinha escolhido para você, que Deus apresentou para você. E muitas das vezes acaba quebrando a cara. Se você é cristão, você deve procurar uma pessoa cristã, para que juntos vocês cresçam espiritualmente, cresçam na casa de Deus. Se você faz parte de outra religião, você deve procurar de acordo com aquilo que você é, de aquilo com que você crê. Até porque não se opõe em julgo desigual. Por quê? Você vai querer ir para a igreja, ou ela vai querer ir para a igreja e você não vai ficar naquela coisa, naquela discórdia, e não vai ser bom, e aí depois no final das contas você vai acabar culpando Deus, sendo que a escolha foi sua, e você fez errado e vai acabar culpando Ele sem Ele ter feito absolutamente nada, né? E realmente Deus ele permite que você às vezes quebre a cara, que é para você entender que a pessoa que você tava não era a certa. Mas como é quebrar a cara? Através de uma traição, através de uma decepção amorosa, e assim sucessivamente, por diante e tal, qualquer decepção. Ele permite que você sofra para que você possa entender que às vezes o que você está fazendo não é de acordo com o que ele fala. Mas eu não estou entendendo. Eu escolhi esperar, eu resolvi esperar porque sei que Deus tem o melhor para mim. Mas eu resolvi esperar. Eu não oro, eu não leio a Bíblia. Eu penso que... Esse é um exemplo, gente, não tô dizendo que é eu. Aí você vai e pensa que a qualquer pessoa que tá andando na rua, ou então qualquer pessoa que apresenta, qualquer lobo disfarçado de ovelha que aparece, é seu presente de Deus. Mas não é, entendeu? Tudo vai questão de oração, tudo vem questão de comunhão com Deus. E aproveita esse tempo que você tá nessa caminhada da espera, e aproveita para criar mais uma intimidade com Deus, para criar mais uma afinidade com Ele, para saber exatamente quais os planos dele que Ele tem para sua vida,
Todas as vezes a pessoa fala, eu tô esperando em Deus, mas fica naquela ansiedade e acaba um pouco se esquecendo de Deus e começando a procurar em lugares que não tem nada a ver e aquela coisa toda. E às vezes a gente se esquece de que para poder encontrar uma pessoa, a gente tem que ser aquela pessoa. A gente tem que ser a pessoa certa para uma pessoa também. Você pensa assim, mas eu quero encontrar uma pessoa certa. Mas agora eu te pergunto, será que você é a pessoa certa para alguém? Será que alguém está orando em favor de você, tipo, pra casar com você? Você também tem que perguntar isso pra si mesmo. Além de eu querer uma pessoa certa, será que eu vou ser a pessoa certa na vida de alguém? É isso aqui que eu tô trazendo pra você, entendeu? Então, a pessoa certa é aquela pessoa em que você orou, antes de procurar, você orou. Como um exemplo que eu vou dar, você passou 3 anos orando, 4 anos orando, 5 anos, 6 anos, 7 anos, não interessa a quantidade de anos, orando por uma pessoa assim, assim, assado. Assim, assim, assado é uma maneira que eu tenho de me expressar. Vamos dizer que você passou 3 anos orando por uma pessoa que lê a Bíblia, ou então um pregador. Jesus, eu quero um cantor. Quando você encontra ela e que você vê que nas suas orações se encaixa nessa pessoa e essa pessoa se encaixa nas suas orações, você percebe e tem a confirmação de Deus. Entende aí que eu tô falando? O como é lindo a oração e a intimidade com Deus e como é tão importante ter uma comunhão com Deus antes de procurar uma pessoa certa. É isso aqui que eu tô falando pra vocês. A pessoa certa, às vezes pode ser você na vida de outra pessoa e você nem imagina, ou então pode ser outra pessoa na sua vida. Mas tudo vai acontecer de acordo com o seu livre-arbítrio. Como eu tô falando, Rebeca, ela tinha tudo pra não ir, mas ela foi. E assim é você. Você, às vezes, Deus ele te apresenta uma pessoa, você pode tudo pra ficar com ela, ou às vezes nem quer, ou então, tipo, que tem algum impedimento, mas vai da tua vontade, vai do teu querer se você vai ficar com ela ou não. E assim vice-versa, se você vai ficar com ele ou não. Tá entendendo o que eu tô falando? E esse foi um estudo a respeito da pessoa certa. Espero que eu tenha tirado um pouquinho da dúvida da cabeça de vocês a respeito do que eu também conheço. E não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo para uma pessoa que precisa ouvir isso. Lembrando que eu posto vídeo aqui nas quarta-feiras e aos sábados, então vai logo ativando o sininho. É isso, gente, esse foi um estudo. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo como esses, é só vocês comentarem embaixo, vocês falarem a respeito do que vocês querem que eu fale aqui no canal. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.